Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso espaço virtual da nossa amada Quinta de Luz. Eu me chamo Juliana Villacorta e hoje venho conversar um pouco sobre um conteúdo especial, sobre um conteúdo que é muito do meu agrado e que espero que do seu também. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os sonhos, sobre o papel dos sonhos, ou sobre o que dizem, o que significam os sonhos. E estou aqui a falar do sonho noturno, o sonho que nós experimentamos quando adormecemos, e não o sonho, projeto, propósito de vida. Esse a gente pode conversar em um outro momento. E aí o que é que acontece? Quando recebi essa proposta, esse convite para conversarmos um pouquinho sobre os sonhos, fui ler um pouco, fui estudar um pouco, óbvio, e principalmente sobre o que é que a codificação diz. Mas tenho como ofício, como profissão, a psicologia e sinto como fundamental trazer um pouco dessa perspectiva também. Então, assim, para a psicologia, né, Freud foi o primeiro estudioso, o primeiro teórico, o famoso Freud, foi o primeiro a trazer a importância de se olhar para os sonhos e para o entendimento de que essas manifestações que ocorrem durante o nosso repouso estão compostas de mensagens, de metáforas, de símbolos, de situações que podem ser compreendidas por aquele que a experimenta, tá? Então, aquele que sonha pode fazer uma análise mais apurada, mediante o acompanhamento de um especialista, de um profissional, para entender que mensagens e que metáforas são essas que esses sonhos trazem. Logo após o Freud, quem faz um estudo muito aprofundado e que de fato debruça a sua teoria sobre o entendimento dos sonhos é o Jung. E aí o Jung, ele traz uma perspectiva e uma construção, vamos dizer que um pouco mais aprofundada do que a do Freud, uma vez que ele vai contemplando um entendimento de que o nosso inconsciente se manifesta ou se comunica a partir dos sonhos, a partir daquilo que nós experimentamos durante o repouso noturno, né? E aí, observando tudo isso, eu sinto como algo muito importante, muito precioso, né? Enquanto psicóloga, sabemos e experimento na minha prática que por vezes o sonho é sim o reflexo das preocupações e das experiências que temos enquanto despertos, enquanto acordados, as nossas relações, os nossos objetivos, as nossas pendências, as nossas inseguranças, elas tendem a se manifestar nesses sonhos, elas tendem a se manifestar nessas representações que a nossa mente, né, que a nossa imagem interna reproduz. Então, na psicologia, nós vamos encontrar algumas nomenclaturas e algumas formas distintas de se trabalhar. Entretanto, esse vídeo e esta casa, apesar de contemplar e acolher muito o entendimento da ciência, se propõe a olhar para a perspectiva espírita mesmo, né? O que dizem os espíritos? O que dizem os precursores da nossa doutrina? O que dizem os que experimentam a nossa prática doutrinária? E aí, eu separei aqui, deixa eu pegar para mostrar para vocês. Em toda a codificação, nós vamos encontrar menções sobre esse movimento noturno, sobre esse movimento que ocorre ou que pode ocorrer durante o repouso do nosso corpo físico. Mas aqui no Livro dos Espíritos, aqui que fica sem reflexo, o Livro dos Espíritos tem um capítulo dedicado a isso. O capítulo 8 do Livro dos Espíritos traz alguns textos
bem relevantes, bem importantes para esse entendimento, né, de como é que o Espiritismo ou como é que a nossa prática, a nossa filosofia espírita compreende essa manifestação. E aí, o que é que aprendemos, né? Pode ser que você não tenha aprendido isso ainda, mas vou falar um pouco do meu repertório. E aprendemos que, através dos estudos da codificação, dos estudos que experimentamos dentro da própria Quinta de Luz, que ao repousarmos, né, quando a gente vai dormir, a gente se organiza para descansar o corpo físico. O nosso espírito, esse corpo sutil, se desliga um pouco. Ele passa a ir transitar. E aí esse trânsito pode ser em vários lugares, de várias ordens. Pode ser muito revigorante, pode ser muito acolhedor, pode ser de reencontro com figuras queridas que estão no outro plano. Como podem ser inquietantes, conflitantes, angustiantes, porque sim, a depender do padrão vibratório que estamos estabelecendo no nosso dia a dia, na nossa rotina, nas nossas práticas, nas nossas relações, pode ser que durante o repouso físico o meu espírito vá ao encontro de lugares perturbadores, de lugares desconfortáveis, porque significa que é nesta vibração que eu estou atuando. É muito delicado, né, estabelecermos um significado concreto aos sonhos que você experimenta ou que eu experimento, porque a minha experiência, a minha existência, a minha forma de estar na minha relação enquanto desperta e consciente e de me preparar para o meu sono é diferente da sua. Nós temos histórias e narrativas diferentes. Então, eu encontrei vamos dizer assim, esse recado, tanto quando a gente olha para a perspectiva da psicologia, quanto quando olhamos para a perspectiva do espiritismo, entendendo que não há uma tabela ou uma receita de sonhar com isso significa isso, sonhar assim significa isso. Não há como ter esse tipo de precisão ou de detalhamento, uma vez que somos sujeitos únicos, uma vez que somos consciências diferentes, sabe? Então, é importante que tenhamos esse cuidado. Mas você pode me perguntar assim, certo, Ju? E aí, se eu tenho uma rotina de pesadelos, de sono inquieto, de sono... o que é que eu posso fazer? E aí eu acredito e tendo a concordar que qualquer perspectiva biológica médica, psicológica sutil, espírita doutrinária, vão convergir para o entendimento de cuide da tua rotina, cuida do teu corpo, dos teus pensamentos, orai e vigiai, lembram? Orai e vigiai. Cuida do teu corpo, do que você põe para dentro do teu corpo, a nível de emoções, de alimentos, de conteúdos que você acessa nesses dispositivozinhos, celular, tablet, computador, televisão. Qual é o tipo de conteúdo de filmes que eu assisto à noite, de séries que eu assisto à noite? Qual é o tipo de conteúdo de livros que eu estou lendo? Sim, porque até os livros podem nos mobilizar num nível mais inconsciente, como diria o Jung, né? Então, que nós tenhamos muito cuidado com a gente mesmo, né? Da nossa rotina, de ao dormir ir se desligando pelo menos 1 hora antes desses dispositivos que iluminam, né, os nossos olhos, que nós possamos fazer refeições leves à noite. A prática da meditação, ou como podemos
Podemos até traduzir como uma prática da oração, a prática da conexão com os seus guardiões, com os seus mentores. É algo que eu não tenho dúvidas de que é amplamente recomendado. Se for o teu caso, o caso de estar tendo experiências inquietantes, experiências perturbadoras durante o teu sono, busca auxílio e orientação junto aos teus guardiões, junto aos teus mentores, porque estes nunca deixam de te assistir. E aí eu grifei aqui um trechinho desse capítulo 8 que eu mencionei, do Livro dos Espíritos, em que a questão 402 é a seguinte: como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? E aí é um texto comprido, que eu não vou ler ele todo, tá? Mas faço esse convite, faça essa leitura, que é uma leitura bem relevante, bem importante, quando você quer entender essa questão da experiência com os sonhos. E aí, assim, nós podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono através dos sonhos. Porque enquanto o corpo físico repousa, o espírito, por estar separado deste, tem mais facilidade e tem mais faculdades disponíveis do que quando estamos acordados e despertos. E aí o nosso espírito, ele lembra-se do passado e algumas vezes pode prever o futuro. Adquire mais autonomia e pode se comunicar com outros espíritos, seja da Terra ou de outros mundos. Então, por que eu trago esse trecho? Porque significa que os nossos mentores que estão em outro plano, os nossos guardiões, aquelas figuras que a gente não vê, mas que a gente sente cuidar da gente, podem estabelecer esse contato quando nós fazemos um repouso, uma asepsia adequada do nosso sono, entende? E aí, olha só. Muitas vezes dizemos, eu tive um sonho esquisito, horrível, mas que nada teve de verdade, não era verdadeiro. Trata-se de um engano, pois seguidamente é a lembrança que você teve dos lugares e das coisas que viu ou que verá numa outra existência ou numa outra ocasião. Com o corpo físico adormecido, o espírito procura se afastar e vai investigar o passado e o futuro. Durante todo esse texto, você vai poder se dar conta de que, em resumo, o nosso espírito, ele adota uma liberdade maior, como lido há pouco, enquanto o nosso corpo está em repouso, enquanto o nosso corpo físico está em descanso. Quanto mais eu conseguir relaxar esse corpo físico para que meu espírito passeie entre o passado, o futuro, entre estudos e aperfeiçoamentos, melhor. Porque quanto mais densa eu estou, quanto mais eu estabeleço rotinas de exaustão, de preocupação, de inquietações mentais, mais difícil é o meu relaxamento noturno. E aí o meu espírito, ele não sai, ele fica ali pertinho de mim. Ele vai ficar muito próximo ao meu corpo, porque de verdade eu não estou me entregando ao sono, porque de verdade eu estou tensa. Entendem? Há pouco tive contato e tenho contato com algumas práticas orientais. E aí trago isso porque a espiritualidade que nos orienta, que nos ampara, também traz muito dessa referência oriental. E para os orientais, e aí eu falo aqui dos orientais indianos, tá? Não é recomendado que nós tiremos um cochilo à tarde. Mas que mesmo que nós tiremos, a gente pode experimentar essas experiências de sono. A ideia da gente não tirar esse cochilo à tarde é muito mais porque é durante esse período da tarde, das 14 às 18 horas, que o nosso corpo está mais ativo, está mais desperto para uma produtividade. Na verdade, das 8 da manhã até as 18 horas.
né? Mas no nível de consciência, de ideias, de criatividade, das 14 às 18. Então, você vai rebaixar a tua atenção num período em que você tem uma energia preciosa à sua disposição de criatividade. E aí existem algumas outras orientações que eu inclusive já ouvi na própria Quinta de Luz, da própria espiritualidade, que é 1 hora ou 2 horas antes de ir dormir, se desconectar dos dispositivos digitais que estimulam muito a visão e a audição. Refeições leves, pelo menos até as 20 horas, né? Se alimente até as 20 horas, evite comer depois desse horário, para que você possa descansar até umas 22, 23 horas, você já está prontinho para dormir, num ambiente com uma luz mais baixa. No máximo, uma música que seja de uma frequência ou de uma vibração mais relaxante, mais calmante. Se conecta com a tua respiração, com a tua forma de oração, né? Então, se for ler, é recomendado que se leia também meia hora antes de você ir dormir. E aí, como falei há pouco, uma literatura que seja mais leve, uma leitura que seja mais aconchegante e não uma leitura que te estimule ou que te cause algum tipo de emoção mais inquietante. Essas são algumas orientações que para mim têm feito muito sentido e que sei que a espiritualidade tende a nos orientar desta forma. Então, utilizo este espaço para te passar essas orientações, caso você ainda não saiba. Bom, sinto que esse conteúdo dos sonhos tem muito pano para manga. Desejo que eu possa ter contribuído um pouquinho com a dúvida que você possa ter nesse sentido. E se ainda existir dúvidas sobre esse entendimento dos sonhos frente à nossa perspectiva espírita, manda uma mensagem, deixa um recado, comenta ou compartilha como é a tua experiência e o teu entendimento dessa perspectiva, desse conteúdo, tá bom? Vai ser ótimo construirmos isso juntos. Agradeço a tua atenção até aqui e que nós nos encontremos em breve. Olha só, eu não sei como que o pessoal da edição de vídeo vai se virar, mas depois que eu vi o vídeo que vocês acabaram de assistir, eu resolvi trazer mais um acréscimo que é bem importante sobre esse conteúdo dos sonhos. Anota, registra palavras, frases, sensações, aquilo que você experimenta durante o teu sono, durante o teu sonho, ao acordar. Anota, mesmo que não faça sentido para ti naquele momento, mesmo que você não entenda o que aquilo quer dizer. Anota a palavra que vier, a frase que vier, a sensação que você experimentar. Anota. Essa é uma forma bem preciosa de estarmos em contato com o nosso espírito, o nosso próprio espírito e com os nossos guias. Tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.